Luísa, para a gente entender então, terminando esse prazo para as defesas se apresentarem, o que acontece a partir de agora? Já dá para prever dentro dessa semana uma estimativa, um prazo para o cumprimento de todas as prisões do Núcleo 1? Ana, inicialmente o que se tinha de previsão era o seguinte, a partir da apresentação do segundo recurso pela defesa, isso seria levado novamente a julgamento na primeira turma do STF e aí, havendo a negativa colegiada, poderia ser decretado o início do cumprimento das penas, não só do ex-presidente, mas de todos os demais réus do Núcleo 1, como vinha explicando a Gabi, e aí com isso todos seriam levados, né, exceto Mauro Cid, que, enfim, tem uma situação diferente por conta do seu acordo de delação premiada, todos seriam levados ali para o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Mas alguns precedentes recentes, algumas decisões dos últimos meses tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes apontam que são grandes as chances de ele decidir individualmente, sem levar esse segundo recurso a colegiado. Em outros casos, por exemplo, da própria Carla Zambelli, que a gente vinha falando mais cedo, o ministro Alexandre de Moraes negou esse recurso individualmente, por entender que era um recurso meramente protelatório. A gente lembra que o julgamento do primeiro recurso da defesa de Bolsonaro e dos demais réus foi julgado há pouquíssimo tempo, né? Tem menos de 2 semanas. E não tem nenhum indicativo de que qualquer um dos ministros da primeira turma vá mudar de posição em pouco tempo. Então, o ministro Alexandre de Moraes pode entender que é um recurso que foi apresentado pela defesa, já não para tentar mudar o mérito, né, da sentença, ou tentar aliviar as penas que foram impostas aos condenados, mas tão somente atrasar o encerramento do processo, que é o momento em que a ação transita em julgado, né, que é o jargão jurídico para o momento em que são esgotadas as possibilidades de recurso, e com isso os condenados são de fato levados ao estabelecimento prisional para o início do cumprimento da pena. Então, existe essa chance de que, encerrado esse prazo para apresentação do segundo recurso da defesa, que é hoje, às 23h59, já amanhã haja uma decisão individual do ministro Alexandre de Moraes negando esse segundo recurso por entender que é meramente protelatório, e aí com isso já abre margem aí para a declaração do trânsito em julgado da ação penal para todos os demais réus, já transitou em julgado para Mauro Cid, faltam os demais, e aí com isso todas as penas passem a ser executadas a partir já dessa semana. Então por isso que a gente fala que, eu falei mais cedo também, que a preventiva de Bolsonaro possivelmente seja convertida em uma prisão definitiva, porque ele já está preso preventivamente, mas tem aí poucos dias, né, talvez horas, antes de o ministro Alexandre de Moraes decretar o início do cumprimento da pena definitiva de 27 anos e 3 meses de prisão. Então, é isso, né? A partir desse momento, a ação transita em julgado e, em tese, não são mais cabíveis recursos por parte da defesa. No pedido que a defesa fez de prisão domiciliar, na sexta-feira, antes de vir à tona, né, essa questão do rompimento da tornozeleira eletrônica e da vigília, a defesa já disse, olha, a gente vai usar de todos os recursos que a gente tem direito, vamos apresentar inclusive os embargos infringentes, mesmo sabendo que não tem muita chance ali de ser aceito, né, de ser deferido, mas existe sim essa perspectiva de que a prisão definitiva, as penas definitivas comecem, né, a ser executadas já a partir dos próximos dias.